Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais uma aulinha. Agora, se vocês escutarem um choro de criança, já sabem que agora vai ter aula com choro de criança, mas ela é bem boazinha, quase nem chora, tá? Então, sim, vai ser bem pouquinho, tá? Então, depois de 3 semanas aí afastado por licença paternidade, estou voltando aí. Hoje é a nossa aula de retomada. Tá? E a gente vai continuar nosso assunto ali, tá? A gente discutir um pouquinho sobre frequência. Vou dar uma explicada novamente naquele assunto, bem rapidinho, já para entrar no assunto novo, tá bom? Então, vou pegar aqui a nossa apresentação. Tá aqui a tela inteira, permitir. Já estou com ela aqui. Então, apresentação. Então, a gente discutiu um pouquinho do movimento oscilatório, falamos, né, o que é período. Então, só para lembrar, o período é o tempo necessário para que o fenômeno se repita. Então, para completar um ciclo, isso é um período. Tá? A frequência é quantos ciclos, né, esse movimento vai ser completado em um certo intervalo de tempo. Né? A mais conhecida é medida em hertz, que é quantos ciclos acontecem em um segundo. Tá? Mas nós temos rotação por minuto, que também é uma frequência, que é quantas lá no carro vem RPM, é quantas vezes o motor gira por minuto, tá? Também é uma frequência, só a unidade é diferente, tá? Então, isso aqui bem rapidinho, só recapitulando. Então, a frequência é o inverso do período, então essa equação aqui é a que a gente usa para calcular, né, frequência em relação ao período ou período em relação à frequência, tá? Então, a gente discutiu o que é um movimento harmônico simples, né? São dois, o sistema massa-mola que a gente viu na aula passada, e nessa aula a gente vai ver o pêndulo simples. Esse sistema massa-mola, e esse é o pêndulo simples que a gente vai ver nessa aula, tá? Então, a gente viu como que a gente calcula o período do sistema massa-mola, que é dado o período por igual a 2π sobre raiz da massa sobre a constante elástica da mola. Então, quanto mais dura a mola, menor vai ser o período, ou seja, meu movimento vai ser mais rapidinho, vai oscilar com maior rapidez. Quanto maior a massa, a inércia é maior, meu movimento vai ser mais lento, tá? Então, o período vai ser menor. Então, fiz esse exercício com vocês e hoje a gente vai discutir sobre o pêndulo simples, tá? Então, esse aí é o pêndulo simples que a gente vai discutir hoje. Esse aqui que está aqui na figura é o pêndulo de Foucault. Isso aqui é a prova de como a Terra gira, tá? Então, esse pêndulo de Foucault, quando ele fica oscilando uma certa direção e a Terra gira e continua oscilando naquela mesma direção. Então, tu vai observando que, na verdade, o pêndulo fica parado, mas a Terra está girando. Então, se estiver observando ali, tu vai achar que está tudo parado e o pêndulo que gira, mas ao contrário, o pêndulo fica parado e a Terra gira, tá? Esse pêndulo aqui, para ser feito, precisa de uma pola muito pesada, né? E uma boa altura. Então, tem pêndulos desses que tem quase 8 metros de altura, tá? Então, e o que é esse 10, 8 metros de altura que eu falo? É o tamanho do fio. Porque o que é um pêndulo simples? Ele precisa, né, de um lugar para eu poder amarrar esse meu fio e uma massa. Tá? Pêndulo simples só precisa disso. O que é importante, né, nesse pêndulo simples aqui, tá? Vai ser o comprimento do fio e a gravidade. Vocês vão ver que o período vai depender do comprimento do fio e da gravidade, não vai depender da massa, mas a massa, né? Eu falei que eu precisava de uma massa muito grande para esse pêndulo de Foucault, porque para ele ter uma boa inércia de movimento, tá? E não parar, né, por forças dissipativas como atrito, né, com o ar, para não fazer ele parar e ficar bastante tempo movimentando, porque a Terra demora 24 horas para girar, então precisa de um certo tempo aí para conseguir observar esse movimento do pêndulo. Então ele tem que ficar oscilando em um bom período, né? Durante um bom tempo, ok?
Tá? Então, o que é o pêndulo simples? O pêndulo simples é um sistema mecânico que consiste em uma massa pontiforme, tá? Que é uma massa bem localizada num ponto, então tem que ser, a massa ali tem que ser bem densa, ou seja, um corpo com dimensões insignificantes preso a um fio de massa desprezível e inextensível, capaz de oscilar em torno de uma posição fixa. Tá? Então, né, aqui é a minha posição fixa, né, essa linha pontilhada aqui é a minha posição fixa, e esse meu pêndulo, né, vai ficar oscilando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tá? Por que, que ele oscila? Por que, que ele faz esse movimento oscilatório? Tá? Na Constituição aqui, se eu fazer o diagrama de força nesse pêndulo, né? Esse diagrama de força a gente viu lá no primeiro ano. Se eu escrever as forças, ele tem a força de tração, né? Se lembrando lá do primeiro ano, e a força peso. A força de tração aponta aqui na direção fio, e a força peso aponta, né, para baixo. Tá? Se eu pegar essas duas forças e somar, vai aparecer uma outra forcinha aqui, ó, tá? E essa força vai fazer o quê? Ele vinha para cá. Quando ele passa por essa linha aqui, ó, essa força muda a direção, ela começa a apontar para esse lado, começa a apontar para a direita. Então, ele vai freando até parar e daí começa a acelerar de novo para a direita. Quando ele passa pela posição, essa minha força aponta para a esquerda, ele vai até frear, então ele vai ficar oscilando aqui. Aqui tem a simulação, que vai ser mais fácil vocês entenderem, né? A simulação aqui do pêndulo simples no PET colorado. Vamos ver se abriu já. Está abrindo aqui. Vamos começar aqui, esse aqui mais. Não vou para o outro. Do slide atual. Só deixa eu abrir ali. Abrir o outro que o outro aparece as forças, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Só esperar um pouquinho, já está abrindo. Então, aqui eu tenho a aceleração, né, e a velocidade. Então, vou botar aqui, ó. Vou aumentar o comprimento dele. E vou botar esse meu pêndulo para oscilar. Tem duas setinhas aí, uma cor é a velocidade, a outra cor é a aceleração. Tá? Então, o que acontece? Eu vou botar aqui em lento, ó, a cor acho que é o vermelho e o amarelo, né? Vocês sabem que eu sou daltônico, então acho que é o vermelho é a velocidade, está aqui escrito aqui em cima, então vermelho é a velocidade e o amarelo é a aceleração. Ó, se vocês observarem, ó, a velocidade está apontando, né, para a direita e a aceleração também, mas ela está meio que virando, girando, girando. Quando ela passa aqui, ó, ela começa a apontar para a direita. Desculpa, para a esquerda. Depois ela vai, gira, começa a apontar para a direita. Então, e vai fazendo esse movimento, né? Isso é devido àquela força, né, que é provocada pela tração e pela força-peso, ok? Isso é um pêndulo simples. Aqui está o pêndulo simples funcionando. Vamos voltar ali. E como que eu calculo o período? O período de um pêndulo simples ele vai depender apenas, né, do comprimento do fio, que é composto desse pêndulo simples, e da gravidade do local. Então, o período vai ser igual a 2 vezes π vezes raiz de L sobre a gravidade. Tá? Não depende da massa, o período não depende da massa, nunca esqueçam disso, tá? O período depende da gravidade e do comprimento do fio, tá? No caso do pêndulo simples, no caso
do sistema massa-mola é outro, ele sim depende da massa, mas agora, para o pêndulo simples, ele só depende do comprimento do fio L e da gravidade, ok? Então, é dessa maneira que eu consigo calcular o período do meu pêndulo simples. Tá? Só deixa eu voltar aqui. Isso é muito legal porque um experimento tão simples, vocês são capazes de medir a aceleração da gravidade. Então, com um pêndulo simples que é composto de um fio e uma massa, vocês conseguem calcular a aceleração da gravidade de uma maneira muito simples. Por quê? Porque vocês podem medir o período com o celular, com o cronômetro, e conseguem medir o comprimento com a trena. E né, vocês conseguem calcular assim a gravidade. Então eu peço, né, que vocês façam isso em casa, é muito legal, porque vocês vão realmente conseguir calcular a gravidade daquela posição que vocês se encontram ali, tá? Ah, professor, mas como que eu faço para fazer isso? Bem simples, vou dar uma dica para vocês fazerem. Só vou pegar aqui novamente o meu o, o meu pet colorado lá, para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Então, deixa eu tirar isso aqui, deixa só o pêndulo. Vocês vão pegar o fio que vocês tiverem, amarrar em algum lugar que vocês queiram aí, né? O quanto mais comprido o fio é melhor, mas tento 50 centímetros ou 1 metro, já consegue fazer tranquilamente, tá? Se fizer com 2 metros, se torna um pouco mais fácil, porque o período vocês vão ver que se torna bem menor, né? Então, desculpa, o período se torna bem maior. Então, aqui, ó, tem um comprimento comprido e o meu período, né, é um período pequeno. Agora, se eu pegar deixar esse meu fio bem curto, olha o que acontece com o meu período. Ele vai diminuindo. Conforme ele aumenta, meu período, né, vai aumentando. Tá? E o que é o período? O período, eu consigo medir o período. Eu consigo medir o período, né? Quando eu escolho um lado, quando ele estiver, né, numa certa posição, ó, quando ele chegar aqui perto da onde que está escrito período ali para coisa, eu vou disparar o cronômetro. Ó. Disparo o cronômetro e conto. Aí ali marcou o período que ele quis, tá? Certinho. Mas para vocês não... Aqui ele parou. Mas para vocês conseguirem... Aqui não é esse que eu quero. É esse aqui não para. Então, ó, quando eu chegar aqui, ó, vamos, ó, disparar quando ele chegar ali perto do cronômetro, tá bom? Disparei. 1, 2, 3. Vou parar aqui no 3, tá? Então, em torno de 6 segundos ali foi o período para dar 3 oscilação. Por que eu contei 3? Eu poderia contar uma só? Posso, só que a imprecisão do meu resultado é muito grande. Se eu contar 10, 20 oscilações, a minha precisão do meu resultado vai ser muito maior. Então, vai ser um valor muito mais próximo do valor real da gravidade, tá? Então, eu aconselho para fazer o mínimo 10 oscilações para vocês contarem, tá? Essas oscilações são rápidas, né? Talvez, professor, se eu fizer com 20, se torna melhor, se torna. Né? Quanto mais oscilações, melhor vai ser o resultado de vocês, tá? Não esqueçam que o tempo tem que entrar em segundos e o comprimento do fio em metros, para vocês conseguirem calcular a gravidade, tá? Espero que vocês façam isso e depois me mandem o resultado da gravidade que vocês calcularam, tá? Quem não conseguir, pode mandar uma mensagem que eu ajudo, tá? Então, isso aí é uma atividade, não é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade para vocês, né, fazerem aí, uma atividade experimental para vocês fazerem em casa, tá? Agora a gente vai, né, já tem um período, né? Agora a gente vai fazer, né? Terminamos ali a parte do pêndulo simples. Depois eu tenho uma lista de exercícios que vai ter toda essa parte de período aí. E também essa parte agora que eu vou explicar para vocês da análise energética de um sistema massa-mola. Tá? Então, eu vou analisar como que a energia, né, acontece essa distribuição da energia nesse sistema.
Então, nesse sistema massa-mola, eu tenho dois tipos de energia que eu vou analisar. A energia potencial elástica, que é dada por kx ao quadrado sobre 2, também vimos lá no ano passado, e a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a energia mecânica desse sistema é a somatória da energia potencial mais da energia cinética. E o que acontece? Para calcular a energia total desse sistema, eu tenho que calcular as duas energias. E eu tenho alguns pontos bem importantes nesse sistema massa-mola. Quais são os pontos? Tá? Quanto o meu objeto passa por esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde a minha mola está relaxada, que é a posição de equilíbrio que a gente chama, tá? Nesse ponto, a mola está relaxada. Se minha mola está relaxada, qual é o deslocamento, qual é a elongação dessa mola? Nenhum, ela está relaxada. Então, se ela não tem nenhum, quanto vale a minha energia potencial elástica nesse ponto? Vale zero. Então, toda a minha energia mecânica desse meu sistema massa-mola está em forma de energia cinética, claro, porque aqui ele passa com uma certa velocidade, que é a maior velocidade que ele vai atingir durante todo o movimento oscilatório dele, tá? Então, aqui eu tenho a máxima velocidade e tenho que todo meu sistema só tem energia cinética. Agora, quando eu estou nesses pontos aqui, ó, o ponto máximo, onde ele vai até parar, até mudar o movimento dele, até mudar a direção da velocidade, né? Está indo, a velocidade está diminuindo até parar, e depois ele começa a retornar, são os pontos de retorno, tá? Que são aqui e aqui. O que acontece nesses pontos de retorno? O que aconteceu com a velocidade? Ela se tornou zero. Se lembra quando eu falava do movimento da parábola, que lá no ponto mais alto, a velocidade em y tinha que ser zero? Por quê? Porque ele estava subindo, e chegou no ponto máximo, o que começou a acontecer? Começou a descer. Então, né, lá a velocidade é zero. Então, nesses pontos de retorno, a velocidade vale quanto? É zero. Se a minha velocidade é zero, eu tenho energia cinética? Não tenho energia cinética. Toda a minha energia está o quê? Na forma da energia potencial elástica, tá? Então, nesses pontos de retorno aqui, a minha energia potencial elástica é máxima. Em qualquer outro ponto, entre eles, né, entre esses três pontos, eu tenho um misto, um pouco de energia cinética, um pouco de energia potencial elástica, tá? Então, eu tenho esse misto aí, tá? Então, aqui tem para explicar para vocês ali, tá? Bem o que eu falei para vocês, né? Nos pontos a energia potencial é máxima nos pontos de retorno e a energia cinética é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade é igual a zero, tá? Só que em todo esse período, a energia mecânica, ou seja, o somatório das duas energias, é constante. Não muda. Quem muda é a energia cinética, é um balanço, quanto uma sobe, a outra desce, mas o somatório das duas continua sempre o mesmo valor. Tá? Então, a energia mecânica do meu sistema permanece constante, só que existe uma oscilação entre a energia mecânica e a energia cinética. Entre a energia potencial e a energia cinética. Tá? Então, aqui tem os pontos. Né? Então, no ponto, como eu falei, o ponto de retorno, a energia cinética é zero e a energia potencial é máxima. No ponto de equilíbrio, onde a mola está relaxada, eu tenho uma energia cinética máxima, porque a minha velocidade é máxima, tá? E a minha energia potencial é zero. E nesse outro ponto de retorno aqui, que é o máximo que ele vai, a minha energia cinética é zero e a minha energia mecânica a minha energia potencial é máxima, ok? Eu sempre esqueço, é aqui. Para vocês entenderem melhor, tem aqui o Beto Colorado, que tem a análise energética desse sistema. Tá? Então, aqui eu tenho meu sistema. Eu só vou fazer uma coisa, eu vou botar aqui a gravidade nula, tá? Por quê? Porque por comentar nessa vertical aqui, eu tenho a ação do valor da energia gravitacional.
Mas a maioria desse sistema massa-mola a gente coloca na horizontal, então não tem essa ação da gravidade. Então, para eu tirar aqui, eu ponho como uma gravidade zero, então não tem problema. Tá? O amortecimento também vou botar zero. Vou botar lento aqui, ó. Então aqui, ó, tenho as três energias. Eu tenho essa primeira aqui, ó, que é a minha energia cinética. Aqui eu tenho a energia potencial elástica. E aqui eu tenho a energia total, que é a energia mecânica do sistema, tá? O que vai acontecer? Vocês observam que a energia total permanece constante, tá sempre aqui, ó. Tá? Ela só muda de cor para mostrar a composição, né? Então, dependendo da posição, deixa eu pegar aqui, ó. Passou um pouquinho. Mais ou menos aqui, ó. Queria pegar os dois do mesmo tamanho, mas não faz mal. Então, aqui vocês observam que eu tenho uma energia cinética e tenho a composição aqui da energia elástica, são os somatórios das duas, está no meio do movimento. Vou botar aqui a linha da massa em equilíbrio, tá? Quando eu pegar naquela massa, naquela linha ali, ó, se vocês observam bem na linha onde que é a minha linha de equilíbrio, onde minha mola está relaxada, toda a minha energia é praticamente o quê? Energia cinética, tá? A energia potencial elástica está aqui, ó, bem baixo, o valor está zero aqui praticamente, tá? Agora, no ponto de retorno, aqui é um ponto de retorno, tá? Aqui ficou meio ruim de ver, mas aqui é um ponto de retorno. Toda a minha energia potencial elástica, a minha energia potencial elástica é máxima, então toda a minha energia total do meu sistema é a minha energia potencial elástica. Se eu pegar no outro ponto de retorno, que é aqui, ó, o outro ponto de retorno agora vai começar a voltar. Toda a minha energia do meu sistema é praticamente toda a energia potencial elástica, tá? Então, vocês observam, né, aqui uma troca, né? Só para mostrar para vocês os pontos ali de retorno e os pontos de equilíbrio ali, né, na prática, como que acontece essa variação entre as energias ali, tá bom? Então, saindo daqui, vou fazer aqui uns exercícios para vocês entenderem um pouquinho, tá? Como que funciona isso, como que esses exercícios podem ser cobrados aí. Então, primeiro um exercício da Unitaú de São Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K está animado de um movimento harmônico simples, ou seja, um movimento oscilatório. Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento. Então, aqui, ó, nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento. Tá? É onde o que acontece na inversão do movimento? A velocidade é zero. Então, vamos ver qual que é das letras aqui corretas. São nula a velocidade e a aceleração? Não, a velocidade é nula, tá certo, mas a aceleração não é nula, tá? A aceleração tem uma força, né? Essa minha força está fazendo minha velocidade diminuir e está fazendo depois essa velocidade aumentar, né? Então, eu tenho uma aceleração e ela não é nula e naqueles pontos é uma das maiores acelerações que eu tenho, tá? Letra B, são nulas a velocidade e a energia potencial? A velocidade é nula, mas a energia potencial é nula? Não, a energia potencial é máxima nesses pontos, tá? Letra C, o módulo da aceleração e a energia potencial são máximas. Então, essa aqui é a letra correta. O módulo da aceleração e a energia potencial são máximas nesse ponto, tá? Então, letra C é a correta, tá? Vamos ver se a letra D, qual é o erro? A energia cinética é máxima? Não, a energia cinética nesses pontos é mínima. E a energia potencial é mínima? Não, essa aqui está completamente errada. E aí, a velocidade em módulo e a energia potencial são máximas. Não, a velocidade é nula nesse ponto. Então, a única correta é a letra C. Então, é dessa maneira que pode ser cobrado, né?
Então, é muito importante que a gente entenda essa análise energética. E aqui eu vou só mostrar o ponto, tá? Depois eu vou botar esse exercício para vocês fazerem, tá? Então, vou mostrar aqui o que pode ser, como pode ser calculado, tá? Então, o exercício aqui, ó. Um corpo de massa de 3 kg está preso a uma mola de constante elástica de 200 Newton por metro. Quando ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se executando o movimento harmônico simples e atingindo uma elongação máxima na posição de 0,5 metros. Determine a frequência e a velocidade máxima do movimento. Então, a frequência, né, vocês vão calcular lá o período do sistema massa-mola. Para calcular o período, vocês só precisam da constante elástica e da massa, tá? Então, vocês conseguem calcular o período usando lá período é igual a 2π raiz de m sobre k. E vocês, depois de calcular o período, vocês conseguem calcular a frequência, tá? E a velocidade máxima, aí vocês vão ter que usar essa análise energética. Por quê? Para calcular a velocidade máxima, aonde que é o ponto da velocidade máxima? Onde ele passa pelo meio, né? pelo meio ali do meu movimento, onde está o ponto, né, central do movimento, onde a minha mola não está elongada, tá? Então, o que acontece? Naquele ponto, a energia cinética é máxima. Mas quanto vale a energia cinética? Né? Se ela é máxima naquele ponto, ela vai valer igual à energia total do sistema, ok? Mas quanto é essa energia total do sistema? Agora, eu vou analisar outro ponto. No ponto onde, né, eu tenho que toda a minha energia do sistema está em forma de energia potencial elástica. Em que ponto é esse aqui? Onde eu tenho a minha elongação máxima. Então, eu calculo a energia potencial elástica nesse ponto e sei que esse ponto eu tenho a minha energia total do sistema. E depois eu calculo, né, a energia cinética, né, no ponto central, onde eu sei que toda aquela energia do meu sistema está em forma de energia cinética. Tá? Então, esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Parece meio estranho, né? Que vão analisar pontos diferentes, mas vocês estão analisando o mesmo sistema e o sistema tem uma energia constante, né? Então, por isso que é tão importante que esse sistema aí tenha energia constante. A energia mecânica do sistema permanece constante. Quem varia é a energia potencial elástica e a energia cinética. Beleza? Então, por hoje era isso aí. Vou deixar a lista de exercícios com exercícios de sistema massa-mole, com exercício de pêndulo simples e dessa análise energética, tá? E tudo certinho lá para vocês e para vocês entregarem, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem. Deixa eu desligar aqui. Opa.